E opa, bom com vocês? Hoje daqui tamo de obra nova pra vocês. Esse manhwa se inicia com o nosso prota em uma guilda. Nessa, ele acabou de receber uma missão. Essa sua missão antes era de levar a Morena pra casa. Mas por ser um pobre e azarado, ele não conseguiu cumprir. Recebendo uma bronca de seu líder, vemos ele já dando uma nova missão pro moleque. Essa missão é entrar dentro de uma dungeon, onde dentro dessa dungeon, ele vai ter que conseguir fazer algumas paradas. Mas esse que puxava o saco de nosso meninão fica um pouco de boas, pois quem tava puxando o saco era do filho de um dos anciões que começou tudo. Já se ele não fosse um filho de um ancião, ele já tava na rua. Mas esse figura estava doido para estar tramando alguma coisa. Pensando nisso, ele chama já um outro figura. Ansioso para ver se foi promovido para um líder de um grupo, ele recebe uma missão. Sua missão é simples. Essa é fazer nosso protagonista morar na rua, pois a sua posição que tanto quer, ele vai ter. Aceitando, vemos já o nosso prota voltando para sua casa, azarado. Isso foi um apelido que todo mundo deu para ele. Em sua vida toda, ele sempre foi azarado. Porém, há 10 anos atrás, portais apareceram nesse mundo, onde em seguida, monstros apareceram. Uma destruição veio, mas para acabar com esses monstros, surgiram a família de nosso protagonista, onde se tornar caçador nesse mundo é a coisa que ele mais quer. Ele quer ganhar respeito e ser bem reconhecido, mas no momento, ele é bem reconhecido, mas como o caçador mais azarado do mundo. Em missões, caçadores normais conseguem coletar itens de luxo, já o nosso prota, que é um pouco azarado, ele nunca consegue pegar um item bom. Devido a isso, monstros fracos espancam o moleque até que fácil. Enquanto seguia seu caminho, vemos algumas figuras do fundo. Esse suava o moleque, porém esse que tem o sonho de se tornar um caçador até que forte no futuro, vemos já do seu lado aquele líder seu. Esse aparece aqui para estar buscando o nosso prota. Ele queria levar o nosso meninão para uma dungeon. Essa dungeon que ele vai ser levado é para uma dungeon rank bronze. Então, desapontado daqui, ele apenas segue seu caminho. Chegando, eles ali apenas entram para o portal seu. Mas no lugar onde que ele está, tem várias pessoas, mas ele não confia nele. Só que entre elas, tem essa daqui. Esse é o que ele mais confia. Porém, então, entrando dentro da dungeon, eles começam a andar um pouco. Andando por essa caverna, ele não acha nada. Achando que ali não tinha nada, eles encontram um portão. Vendo esse portão em sua frente, um se pergunta do que tinha lá dentro. Com a curiosidade em dia, todos acabam meio que entrando junto. Ao entrar, ele já percebeu outra coisa. Essa era de que não tinha nada aqui. Achando que não tinha ninguém e nada, eles escutam uma voz. Confuso de onde isso veio, eles olham para cima. Olhando para cima, eles encontram a nossa morena. Essa daqui era a boss desse andar. Então daqui, um dos figuras já utiliza sua habilidade de gelo nela. Porém, sua habilidade de gelo não faz efeito nenhum nela. O que acontece mesmo é a parede ser destruída. Caindo aquilo no chão, alguns saem do lugar, outro não. Esse usa um casulo para se proteger. Enquanto se gabava um pouco aqui, a nossa morena brota de seu lado. Usando sua habilidade de bola de fogo, ela torra os dois até que faz. Nosso prota, ao ver isso, fica bastante surpreso. Achando que também seu fim chegou, em um outro lado já vemos a nossa morena. Essa fica desapontada por ter utilizado sua magia de fogo nesses fracóis. Outros de um outro lado acabam meio que desanimando. Esses viam que não podia peitar essa nossa moeda. Vendo isso, um apenas queria fugir do lugar, porém o portão estava fechado. Antes o portão estava aberto, mas no momento se vê fechado. Agora não podendo mais fugir em lugar algum, a nossa waifu daqui resolveu querer brincar. Agora para todos querer sair vivo desse lugar, terá que deixar um para trás para morrer. Ela que queria mudar de ideia rápido, faz no fim algumas perguntas. Que entre eles ali que respondeu suas perguntas, no fim não falou a verdade. Nosso prota apenas fica confuso. Ele aqui não sabia quem iria ficar. Olhando já para trás, ele vê seus aliados. Eles vê que eles estavam trancados como o nosso protagonista. Mesmo vendo que ninguém iria se auto-escolher, ele apenas faz o básico. Ele escolhe ficar nesse lugar. Então, escolhendo, ele acaba percebendo uma coisa. A pessoa que ele tanto confiava se vê na situação de querer fugir desse lugar o mais rápido possível. Por agora que ele escolheu uma pessoa, os outros poderiam estar fugindo desse lugar. Saindo dali, ele fica desapontado com aquela que tanto ele confiou. Mas daqui, uns papos acabam acontecendo. Essa revela ao nosso prota que ele apenas foi arrastado para esse lugar para bater as botas. Em todo momento, aqueles figuras de antes iriam pegar ele e arrastar para o outro mundo. Na mente deles, aquilo já tudo foi planejado. Pois dentro de uma raid,
Tudo que acontece lá acaba no fim não saindo para fora. Tudo que aconteceu lá dentro fica lá dentro. No momento, ao escutar isso, ele fica bastante surpreso ao descobrir isso tudo daqui. Ouvindo isso tudo e vendo ele saindo e deixando ele para morrer nesse exato momento, ele vê quão fracassado e azarado ele é. Então, ele vê a nossa morena andando em sua direção. Chegando mais perto, essa aqui acaba dizendo a ele qual seria o seu último desejo. Sendo traído e reconhecido no mundo como o cara mais azarado, ele acaba respondendo no fim que queria recomeçar do zero. Porém, ao falar isso, ele já é partido em dois. Ao ser partido em dois, tudo daqui ficou escuro. Em sua frente, uma tela de sistema aparece, dando a ele uma opção. Essa opção é de renascer, como também não só ganhando essa opção de renascer, ele também ganha alguns packs de hack. Entre aquilo que ele ganhou, ele escuta uma coisa sendo falada. Isso é o arquiteto. Escutando esse nome, ele apenas deixa para o lado, pois já em seguida, em sua frente, aparece outra tela de sistema. Essa agora dá a ele uma nova habilidade e uma coisa que ele nunca teve. Essa é a sorte. Ele aumentou a sorte de nosso meninão a 100%. Não ganhando só isso, ele ganha 100% de dano crítico. Ao receber esse poder todo, ele escuta uma voz de fundo. Escutando essa voz, ele apenas vê essa waifu acordando o moleque. Essa acordava ele, pois estava em um lugar onde que não podia. Mas essa não expulsa ele, apenas queria ficar para estar conversando. Confuso sobre isso, ele apenas olha um espelho que estava ao seu redor. Se olhando, ele percebe uma coisa. Ele não é mais o cara que ele era antes. Sua visão que era antes ruim, agora é normal. Ele consegue ver sem precisar ter óculos. Mas já na sua frente dali, uma coisa aparece. Isso que apareceu foi uma nova missão. Essa missão dada pelo nosso sistema foi de nosso protagonista correr 10 km e fazer 10 levantamentos. Para finalizar, terá que fazer 10 agachamentos. Ouvindo isso, ele apenas não queria recusar. Em sua vida toda, ele nunca teve essa chance de ser alguém respeitado. Vendo aquela opção, e de seu lado, aqui aparece a nossa morena. Começa já a bater um bate-papo entre os dois, vão para um outro rumo. Esse rumo era sobre ser um caçador. Ela percebe que ele é um caçador. Então assim, ela apenas faz o básico. Isso é convidar o nosso meninão para a sua guilda. Nosso prota, ao escutar isso, fica feliz. Mas então, ele apenas aceita ir. Ao aceitar entrar na guilda dela, o nosso meninão apenas sai desse lugar onde que está. Pois ali em seguida, ele iria até uma academia, onde lá iria completar as missões recebidas. Nesse lugar onde que está, ele apenas faz o bar. Ao completar finalmente essa missão, ele ganha algumas recompensas. Sua força, no momento, aumentou bastante. Vendo que agora sua força é o dobro do que era antes, ele apenas vai em outro lugar. Nesse lugar era onde que tinha um portal. Ele agora queria testar o quão forte ficou. Entrando nesse portal, ele se vê em uma caverna. Caindo, ele já agarra numa pedra. Ao ver que nesse lugar não tinha nada, ao seu lado aparece algo. Isso que já apareceu já manda um ataque na sua direção, mas ele desvia fácil. Desviando, ele agarra já numa pedra. Nessa pedra, ele joga já na direção dela, mas isso facilmente acaba sendo cortado. Em seguida, esse bicho já pula em sua direção. Achando que tinha acertado o nosso prota em cheio, nós podemos ver o nosso meninão atrás dele. Agarrando isso pela cauda, ele apenas joga isso com força no chão. Jogando o trem no chão, ele prepara um soco. Com esse soco, ele acaba esmagando a cabeça desse bicho. Ele aqui, com um soco só, ele conseguiu derrotar um monstro que até um pouco momento antes nunca iria conseguir. Derrotando isso, ele apenas segue em frente. Andando por ali, ele percebeu uma coisa de diferente, e isso era aquele trem. O monstro que ele acabou de matar voltava a vir, só que agora bem mais forte do que era antes. Porém, ele não tinha tempo para pensar, pois esse bicho já aparece em sua frente. Chegando perto de nosso meninão, esse daqui solta um soco na cara do cara, mas ele facilmente desvia de. Vendo que esse bicho agora não era coisa que podia ficar brincando, ele já manda vários socos em sua direção, mas esse bicho desviava de tudo. Porém, o escudo que tinha em seu braço estava se quebrando. Se vendo nessa situação, esse bicho afasta. Ao se afastar, esse trem já começa a mandar uns combos de ataques na sua direção. Porém, aqueles cortes que vinham na sua direção, nosso prota facilmente desviava. Nessa brincadeira de desviar, ele já brota do seu lado, agarrando já o moleque. Em seguida, já pega pelo bucho dele e joga o nosso meninão para o fundo. Agora sendo pego por esse bicho, ele se vê em uma situação que era bem arriscada. Mas para se soltar, ele agarra o pescoço desse bicho. Agarrando o pescoço, ele tenta a sorte. Nessa brincadeira de sorte sua, ele finalmente conseguiu dar um soco nesse bicho. Com esse soco só, ele conseguiu derrotar esse monstro. Em seguida, então, o seu sistema aparece dando a ele algumas opções. Mas ele apenas pega uma porção de cura. Usando isso, ele se recupera.
recupera. Agora saindo desse portal, um careca de terno aparece. Esse esperava por ele. No carro, havia uma caçadora meio forte. Agora que o careca de terno resolveu ajudar ele, tinha um outro lado, já podemos ver uns aliados de nosso meninão. Porém, esses aliados de nosso prota estava quase tudo morto. Na visão deles, todos os aliados foram derrotados. Se perguntando quem fez isso, do fundão já brota 3 figurantes. Esses 3 basicamente foi o culpado de fazer essa maluquice aqui tudo. Esses 3 utilizou a vantagem do boss estar lutando contra os fracos. E esse foi o belo momento de deixar os fracotes para trás. Porém, esses não tinham nem tempo de pensar, pois um dos figuras dali já vai na direção de uma amiga dessa figura. Esse que chegava perto, enfia a mão no bucho dela. Essa outra que via isso acontecer não queria deixar isso barato. Tentando atacar ela se via numa situação que não podia estar ajudando, pois na sua direção, várias balas chegam perto dela. Para não acertar ela desvia. Mas isso fez que outras figuras chegassem perto dela. Chegando perto, essa toma um pé no pé do burro. Em seguida, ela voa um pouco para longe. Em seguida, podemos ver ela que agora só estava o pó. Já na sua frente, aparece esse bruto, com um brinquedo na mão. Isso era para esmagar a bichinha. Mas nesse exato momento que ele iria mandar ela para o outro mundo, o nosso protagonista aparece. Aparecendo, ele acaba meio que defendendo ela. Esse via que o nosso prota era até que forte, pois esse conseguiu defender de seu ataque fácil, como também não só conseguiu defender, pois em um tapa só, ele faz esse bicho voar um pouco para longe, mandando agora esse bicho para um outro mundo. Ele vê um cara que utilizava a arma tentando acertar umas coisas nele. Esse que tentava a sorte, perde ele de visão por um segundo. Agora de seu lado, vemos o nosso prota. Esse só toma um tapa no pé da orelha, que em seguida voa um pouco para longe. De todos que estava vivo, vemos esse de cabelo azul. Ele via que esse era um pouco mais forte. Já o nosso prota, que não ligava para nada, apenas queria dar um fim nesse trem. Porém, esse de cabelo azul percebeu que o nosso meninão não era coisa fácil de peitar. Para então conseguir derrotar o nosso protagonista de uma vez por todas, esse figurante de cabelo azul já iria utilizar a sua habilidade de fogo. Utilizando aquela habilidade de fogo, isso lança na direção de nosso prota. Porém, nosso protagonista desvia disso. Desviando, ele já chega um pouco perto desse trem. Ao chegar um pouco perto, ele tenta dar um soco de qualidade na cara dele, mas via que não conseguiu fazer nada nesse bicho, pois em seguida ele percebeu que esse utilizava um escudo. E então, já ao se safar desse belo soco, esse figura já utiliza sua habilidade de gelo. Com essa habilidade de gelo, ele consegue prender os pés de nosso prota no chão. Não poder mais se movimentar, esse daqui já iria colocar o fim nessa luta. Já esse então, utilizando sua habilidade de fogo na mão, ele vai com tudo pra cima de nosso protagonista. Mas esse que pensava muito, já tinha algo na manga. Pegando sua peixeira, ele já se salva dali. Ao se salvar, ele já brota do seu lado. Porém, ele percebia antes que todo soco que dava nesse bicho, nada vai acontecer com ele. Para então conseguir derrotar esse bicho, ele terá que destruir o escudo dele. Então assim, com sua peixeira na mão, ele conseguiu o que tanto queria. Então, destruindo seu escudo, esse acabou no fim sentindo um pouco de pressão. Para isso, esse de cabelo azul já utiliza várias habilidades de fogo em nosso prota, mas nosso prota desviava de tudo. Nessa brincadeira de desviar, esse no fim utiliza seu fogo no chão, pois se nosso prota caísse em cima daquilo, ele iria derreter. Só que nesse ponto, o nosso prota utiliza sua espada. Aquilo ele joga no chão. Ele fica por cima dela. Se vendo agora que o nosso prota não poderia estar saindo ali fácil, esse acaba meio que mudando de alvo. O de cabelo azul queria atacar a nossa morena, que estava só o pó. Porém, nosso meninão, que viu isso daqui tudo, decidiu no fim colocar um fim nessa brincadeira. Com sua peixeira na mão, ele parte pra cima dele. Ele consegue facilmente cortar esse bicho. Ao vencer disso, ele ganha 1000 de ouro e um pouquinho de XP. Porém, por ter vencido essa luta de verdade, ele agora poderá escolher algumas habilidades novas. Entre elas estão a bola de fogo, ou utilizar o fica frio aí, e a melhor, aquele escudo que nada quebra. Porém, entre todas aquelas que apareceu em sua frente, o nosso meninão escolhe aquela habilidade de fogo. Depois de escolher essas habilidades, ele ganha uma outra. Essa habilidade é de teletransporte. Quando uma guilda estiver em um ponto, ele vai poder teletransportar para esse lugar, mas só se essa guilda estiver num raio de 50 km. Também, seus ataques e dano aumentou também. Mas a nossa morena do fundo estava só o pó. Ela cai em seguida no chão. Então nosso meninão, vendo isso, chega um pouco perto dela. Já chegando, e já utiliza uma porção de cura. Porém, por ela ser um pouco fraca, ela não tanca o raio. Vendo isso, ele apenas leva ela para um hospital. Porém, em um hospital mesmo, de um outro lado, podemos ver uma enfermeira entrando em um quarto. Entrando nesse quarto, ela já topa com outra figura. Essa era uma caçadora, mas o papo deles não vão para um outro rumo, pois em seguida uma outra pessoa aparece. Esse é um brutamonte.
entrando nesse quarto, já vai na direção de uma pessoa que estava em uma cama. O bruto daqui veio aqui para só dar um fim nela. Enquanto iria fazer um ataque nessa, a nossa morena no fim acaba impedindo disso acontecer. Ele, ao ver isso, fica surpreso, pois viu que ela não é coisa fraca nenhuma, pois essa conseguiu defender um ataque seu. Já se peitasse ela no X1, as coisas iriam complicar. Não querendo peitar essa, esse cara no fim então muda de ideia. A sua ideia agora é falar que algum cara importante mandou vir aqui fazer um fim nela. Porém, para fazer isso, esse cara terá que passar por ela. Mas no meio dessa briga, aquele careca de terno aparece. Esse que tinha em mão umas coisas meio importantes, avisa ele que a sua guilda está há um bom tempo de olho nesse figura. Ao escutar isso, esse apenas fica quieto. Ele queria apenas sair desse lugar agora. Porém, então, saindo, ele passa por a nossa morena. Passando, ele já mandou uma pressão para ela. E isso faz que a nossa morena fique travada de medo. Vendo que esse figura fraco conseguiu fazer que ela ficasse com medo, ela percebe que vai precisar ficar forte. Enquanto ela pensava em treinar, de um outro lado já vemos o nosso meninão. Aqui ele treinava, que fazia aquelas suas missões básicas. Após fazer 10 agachamentos e 10 levantamentos e correr um pouquinho, ele ganhou algumas recompensas. Essas suas recompensas foi em recuperar a sua saúde. Outra foi em deixar ele um pouco mais forte. Mas a principal foi dar a ele uma nova missão. Essa missão é de ele entrar dentro de uma dungeon. Porém, seu sistema diz ao nosso meninão que ele terá um pouco de azar nessa brincadeira. Ele agora terá só 50% de chance de conseguir sair vivo dessa luta. Porém, ele não quer ficar fraco. Ele antes, nível 15, conseguiu lutar com vários figurantes e proteger uma pessoa. Sabendo disso, ele não irá ficar com medo de alguns monstros. Então, pensando em aceitar, ele aceita. Já então, depois de clicar em aceitar, o nosso protagonista já aparece em um mundo completamente gelado. Aparecendo já nesse novo mundo, ele sente um pouquinho de frio. Se sentindo um pouco de frio, acaba ali no fim pegando as roupas de frio. Colocando aquilo, ele começa a andar por esse deserto de frio. Mas andando nesse lugar, ele percebe presença de coisa. Atrás de uma árvore, uma coisa aparece. Minutos depois, ele percebe que está cercado. Olhando para um lado, ele consegue ver vários búfalos. Esses bichos, ao ver o nosso protagonista, eles queriam atacar o cara. Mas o moleque era até que rápido. Um tentou acertar ele, mas eles não conseguiam. Nenhum deles conseguindo, nosso prota já aparece atrás de um. Aparecendo atrás dele, ele dá um soco nele. Com esse soco, foi o suficiente para ele conseguir derrotar esse bicho. Porém, ao derrotar aquilo, faltava um pouquinho para ele finalizar essa luta. Mas ele lutava ferozmente contra cada um deles. E não demorou nem minutos nem segundos. Ele aqui conseguiu derrotar todos esses bichos. Derrotando todos esses bichos, ele consegue finalmente upar um pouco de nível. Mas isso não é só o fim de sua aventura. Ele terá que derrotar o boss desse andar onde que ele está. Porém, para nós aqui saber se o nosso meninão terá aquela sorte, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós ter aquela parte 2, teremos que deixar uma meta de likes. Se nós bater 5.000 likes, eu estarei trazendo a parte 2 para vocês. Então, até lá, né? E nos vemos por aí.